Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre investimentos no exterior. Você sabe que eu gosto muito desse tema, talvez seja a minha classe de ativos preferida, mas hoje, para ser mais preciso, nós vamos falar sobre investimentos em imóveis nos Estados Unidos e como receber aluguéis dos maiores empreendimentos imobiliários, não só dos Estados Unidos, mas também como do mundo. Vou trazer aqui a forma mais simples de se expor ao mercado imobiliário americano através dos REITs, que são parecidos com os nossos fundos imobiliários. A grande diferença é que os nossos fundos imobiliários são fundos de investimento que investem em imóveis através de uma gestão profissional. E lá nos Estados Unidos, os REITs são empresas que investem no mercado imobiliário e geram renda através dos aluguéis desses ativos. E ao final eu vou mostrar na prática, vou abrir aqui a tela da minha corretora e que me dá acesso aos investimentos, aos ativos do exterior e mostrar como investir nessa modalidade, nessa classe de ativos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço para se inscrever aqui no canal. E se esse conteúdo te agregar de alguma forma, e eu sei que vai, você também senta o dedo no like, que ajuda a impulsionar, ajuda esse vídeo a chegar a maior número de pessoas. E comente aqui embaixo se você já investe no exterior, se já você tem algum estoques na sua carteira, se você tem REITs, ETF. Me conte aqui embaixo que eu quero saber. A melhor forma de se expor aos REITs, esses ativos que investem em imóveis lá nos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, é através dos ETFs. O ETF também é chamado de fundo de índice e nada mais é do que uma cesta de ativos. Então, quando você compra uma cota de um ETF na Bolsa de Valores, você automaticamente estará se expondo a vários ativos daquela classe, ativos daquele índice de mercado. E no caso, hoje nós vamos falar sobre o ETF VNQ. Como eu disse, um ETF é um fundo de índice, ou seja, o gestor daquele ETF, ele simplesmente vai replicar um índice de mercado. Ele vai copiar as ações que estão naquele índice. E por isso que chamamos de fundo de gestão passiva. Um exemplo prático, trazendo aqui para o nosso mercado, para o mercado de ações brasileiros, o nosso principal índice de ações aqui no Brasil é o Ibovespa. O índice Ibovespa, ele é uma carteira teórica com as maiores empresas do Brasil. Então, um ETF que replica o índice Ibovespa, por exemplo, ele simplesmente vai copiar as ações que estão nessa carteira teórica do índice. O BOVA11 é um ETF que faz isso. Já o VNQ, obviamente, ele vai seguir o índice, ele vai replicar o índice referente aos REITs nos Estados Unidos. Atualmente, uma cota do VNQ está custando $87,85. Ele teve ali uma valorização nesse último mês de quase 5%. Aqui no site Investidor 10 a gente tem informações importantes sobre o VNQ. O VNQ é um fundo de índice, como eu falei para vocês, negociado na Bolsa Americana e gerenciado pela empresa, pela gestora de ativos Vanguard. Ele tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice MSCI US REIT Index. Na verdade, esse era o índice que ele acompanhava recentemente, mas ele já alterou, como eu vou mostrar para vocês no próprio site da Vanguard. É um índice composto por empresas de investimento imobiliário, os REITs dos Estados Unidos. Os REITs são empresas que investem em imóveis comerciais, como prédios de escritórios, shoppings, hotéis, instalações de armazenamento e distribuem a maior parte da sua renda para os acionistas na forma de dividendos. Como vocês podem ver, muito parecido com os nossos fundos imobiliários. E falando aqui um pouco sobre os dividendos, Primeiramente ele está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 4,03%. O último pagamento foi no dia 27/12/2023, no valor de $1,06. Anteriormente havia sido no dia 3/10/2023 e anteriormente no dia 5/7/2023. Então a gente percebe que ele paga aí de 3 em 3 meses. Já que no próprio site da Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, a gente tem aqui a informação. O objetivo é acompanhar de perto o retorno do índice MSCI US Market Real Estate 25/50. Então vocês viram que é um índice diferente do que está sendo informado lá no Investidor 10.
Então esse é o índice que o VNQ vai acompanhar e vai replicar. E aqui a gente tem informações importantes como a taxa de administração anual, que é de 0,12%, uma taxa muito boa, muito baixa. E eu abri aqui o relatório sobre esse índice, que eu acabei de falar com vocês, que é o índice que o VNQ replica. Aqui tem todas as informações sobre esse índice. Então, quando a gente investe em um ETF, a gente tem que entender qual é esse índice, quais são as empresas que ele acompanha. E como eu disse, o ETF vai simplesmente replicá-lo. E aqui a gente já tem as primeiras informações sobre esse índice, informando que o seu objetivo é investir em empresas norte-americanas do mercado imobiliário, seja ela empresas grandes, pequenas ou médias. Aqui a gente tem um número de empresas que possuem, que esse ETF replicam e que naturalmente será o número de empresas que o VNQ vai investir também, que são de 158 REITs. Então quando você compra uma cota do VNQ, você está diversificando em 158 REITs norte-americanos. E aqui a gente tem também o top 10, as maiores posições nos maiores REITs norte-americanos. Então é importante você saber isso daqui, por quê? Porque aí você vai saber quais são os seus maiores investimentos, quais são esses REITs, é importante você entender isso também. E aqui a gente tem o Prologis, que é o maior REIT norte-americano, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, o American Tower, Equinix, Crowcastle, Public Storage, Welltower, enfim. E voltando aqui para o site específico do VNQ, aqui embaixo nós temos também as maiores posições. Como vocês podem ver, Prologis, American Tower, Equinix, enfim, os mesmos REITs que compõem esse índice. E falando um pouquinho sobre esses principais REITs, os maiores REITs americanos que o VNQ investe, a gente tem aqui a maior posição, que é o Prologis. Ela é a maior REIT, ela é a maior empresa de galpões logísticos do mundo. Ele aluga aí seus galpões logísticos, assim como aqui no Brasil, para grandes empresas do varejo. Dando uma olhadinha aqui no próprio site deles, a gente tem as informações importantes. São 5.559 galpões logísticos espalhados por 19 países pelo mundo. Inclusive temos galpões logísticos da Prologis aqui no Brasil. Então, uma empresa com quase 2.500 funcionários, fundado em 1983. Comparando com os grandes fundos imobiliários de galpões logísticos aqui do Brasil, a gente pega aí os maiores, como o XPLG, como o HGLG, eles vão ter aí na casa de 20 imóveis. O Prologis tem 5.500 imóveis. A dimensão, o tamanho do mercado de REITs norte-americano, o quanto está à frente do nosso mercado, o quanto ele é maior do que o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Já a segunda maior posição é o American Tower, que é uma empresa, que é um REIT focado em infraestrutura de comunicação. Ele possui mais de 220 mil antenas para celular espalhadas em 25 países. Então a empresa ela aluga o espaço em suas torres para que outras empresas, para que provedores instalem seus equipamentos e realizem os seus procedimentos, seus processos de telecomunicações. Então é uma empresa que também atua no mundo inteiro e inclusive aqui no Brasil. Já a Crowcastle também é uma empresa, assim como a American Tower, de infraestrutura de telecomunicações. Também possuem essas torres de celular e também prestam esse serviço, o aluguel de suas torres, o aluguel do seu espaço. Outro REIT importantíssimo que está entre os maiores lá do mercado americano e que está presente, que é uma das maiores posições do VNQ, é o Public Storage. Ele é um dos líderes do mercado de autoarmazenamento. Nada mais é, você aluga um espaço nesses grandes galpões para você deixar suas coisas. Isso é uma tradição americana, eles gostam de ter um outro espaço além da sua casa, um espaço maior para guardar as coisas. Isso cresceu bastante, principalmente devido à pandemia, onde as pessoas foram para dentro das suas casas e precisaram de mais espaço, necessitando assim de imóveis como o Public Storage, como se fosse uma extensão da sua própria casa. Ele possui esses grandes galpões tanto nos Estados Unidos como na Europa. Um outro REIT que também está entre as maiores posições do VNQ é o Welltower. Ele está em um segmento bem interessante, que é o segmento de moradias para idosos, ou seja, está dentro do setor de saúde. Então ele constrói grandes imóveis destinados para atender idosos. Aqui no próprio site, o Welltower fornece infraestrutura de cuidados de saúde necessária para facilitar o melhor tratamento com custos mais baixos e manter pacientes fora do hospital.
Então é um modelo de negócio muito interessante também, e por isso vem se destacando tanto. E por último eu quero trazer aqui também um grande REIT, um REIT muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o Equinix. Esse é um dos líderes globais de infraestrutura digital. Ele é um REIT de data center. Ele possui mais de 220 data centers espalhados por 60 países, inclusive aqui no Brasil. O data center, para quem não sabe, é um local físico que armazena máquinas, grandes computadores que servem como armazenamento de dados, equipamentos de rede para grandes empresas. Toda grande empresa precisa de equipamentos de computação para executar suas aplicações na internet, as aplicações na web e também para o seu armazenamento de dados, o que facilita demais as suas operações. Então eu mostrei aqui para vocês as 6 maiores posições que o índice, que o VNQ replica, consequentemente são as 6 maiores posições do VNQ. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como você pode investir tanto no VNQ quanto também diretamente, se você quiser, você pode investir diretamente nesses REITs que eu mostrei aqui. Eu estou aqui na minha corretora que eu utilizo para investir no exterior, a Avenue. Muito simples, você vai vir aqui em investimentos, investir em ações e ETFs, e aqui simplesmente você vai colocar o código. Aqui a gente já tem algumas empresas, né, como a Apple, a Amazon, Bank of America, algumas empresas que eu invisto. Né? Você vai vir aqui e colocar o código do ativo que você quer, por exemplo, VNQ. Aqui já vai aparecer REIT Vanguard ETF. Aqui a gente já tem o preço do ativo, 87 dólares, como eu mostrei para vocês. E aqui você faz um investimento simples, assim como a gente faz no Brasil, é muito simples. E aqui a gente tem uma opção melhor ainda. Ah, Pedro, não consigo investir 87 dólares, muito caro. Mesmo porque isso aqui vai dar quase 500 reais. Então o que você pode fazer? Você pode comprar uma fração desse ativo, você pode comprar menos de uma cota. Essa é uma das grandes vantagens aqui do mercado americano. Você vem aqui, ao invés de quantidade, você seleciona valor. Simples aqui, simples assim. E aqui você vai colocar o valor que você quer investir. Então você pode comprar, por exemplo, 10 dólares desse ETF. Você vai comprar uma fração, o que vai dar uma fração de 0,11 do ativo. Se você quiser comprar metade dele, por exemplo, vai dar mais ou menos 43 dólares, né? Aqui, vai aparecer aqui 0,48, quase metade do ativo. Então você tem essa vantagem. Dando uma olhada aqui diretamente nos REITs que eu falei com vocês, por exemplo, o PLD, que é o Prologis, você acha que o Prologis também, né? Uma cota do Prologis hoje custa 133 dólares. Uma cota do American Tower custa 216 dólares. Você pode vir aqui e comprar, ao invés de comprar o ETF, você pode comprar também as cotas, você pode comprar os REITs diretamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre investimentos no exterior. Novamente, eu te peço para você se inscrever aqui no canal. Não deixe também de deixar um like. E até o próximo vídeo. Valeu!